Veja essa palavra. Como você a pronuncia? Talvez você diga ardido, ou quem sabe ardido, ou ardido, ou ardido, ou ardido, ou ardido, ou mesmo de outra forma. Independente de como você pronuncia essa palavra, provavelmente vai reconhecer todas as outras variações aqui como sendo a mesma palavra. Alguns falantes vão pronunciar os dois Ds na palavra da mesma forma. Outros vão pronunciá-los de forma diferente. Mesmo assim, para todos os falantes de português, os dois Ds são considerados a mesma coisa. O mesmo vale para o R ao final da primeira sílaba. Independente de você pronunciar como ar, ar, ou ar, todos os falantes de português vão reconhecer isso como um R. A pronúncia de di e di é claramente distinta, então a consoante nos dois casos não é a mesma. Di e di são duas sílabas que começam com fones diferentes. O que é um fone? É qualquer som distinto de outro som na fala, independente de ser ou não relevante para o significado de uma palavra. A são todos fones diferentes, pois existe diferença na maneira como são pronunciados. A diferença pode ser mínima, mas já é suficiente para considerar dois sons como fones diferentes. A ciência que estuda os fones é a fonética, e a transcrição fonética, ou seja, a representação dos fones, é feita entre colchetes, geralmente usando o alfabeto fonético internacional. Num dos primeiros vídeos aqui do meu canal, eu explico brevemente o que é o alfabeto fonético internacional. Confere lá. Aqui a gente pode ver duas representações fonéticas, uma da pronúncia ardido e a outra da pronúncia ardido. Apesar de as duas pronúncias serem consideravelmente diferentes, todos os falantes de português vão interpretar ambas as pronúncias como se referindo à mesma palavra, pois apesar de os fones nas duas diferirem, os fonemas são os mesmos. Um fonema é qualquer unidade de som que pode distinguir uma palavra de outra dentro de uma língua. Enquanto o fone é o som puro, por si só, a representação fiel do que o trato vocal faz para pronunciar, o fonema é uma unidade com sentido distinto e só faz sentido quando analisado dentro de uma língua. Um mesmo fonema pode ser pronunciado de maneiras diferentes por falantes diferentes ou dependendo da posição dentro de uma palavra. Veja essas três representações fonéticas de uma mesma palavra em português. Suas pronúncias são tia, tia e tia. Apesar de o primeiro fone ser diferente nas três pronúncias, é sempre o mesmo fonema. Assim, a gente pode usar um símbolo único para representar isso. A ciência que estuda os fonemas é chamada de fonologia, e a transcrição fonológica, ou fonêmica, é feita entre barras e costuma se basear no alfabeto fonético internacional. Digo que ela se baseia no alfabeto fonético internacional porque a transcrição fonológica não indica como a palavra é pronunciada, apenas os distintos fonemas que são percebidos pelos falantes como parte da palavra. Assim, você precisa conhecer uma língua para conseguir interpretar uma transcrição fonológica. Não cometa o erro de equivalê-la a uma transcrição fonética. Veja esse caso da palavra tia, ou tia, dependendo da sua pronúncia. Quem não tem noção nenhuma de português não vai fazer a ideia de como pronunciar essa palavra pela transcrição fonológica. O que se pode perceber aqui é que a palavra tem 3 fonemas. Você pode ter uma noção mais ou menos de como a pronúncia seria. Se você interpretar como uma transcrição fonética, vai achar que a pronúncia adequada é tia. Mas isso não vai representar a pronúncia da maioria dos falantes, ou mesmo de qualquer um. Em inglês, a letra R, na maioria dos dialetos, é pronunciada como uma aproximante alveolar que pode ser labializada ou não dependendo da posição na palavra, como na palavra rare, onde ela é labializada no começo da palavra, mas não no final. Mas numa transcrição fonológica, é muito comum que se use um R normal para representar esse fonema. E tá tudo bem. Afinal, fonemas não são os sons usados na pronúncia. Até porque, como vimos, um mesmo fonema pode ser pronunciado de mais de uma maneira, ou seja, usando diferentes fones.
seja por diferentes falantes da língua ou em diferentes locais em que esteja na palavra, como é o caso desse R do inglês. Nesses casos, quando uma língua usa diferentes fones para o mesmo fonema, com base em diferentes ambientes em que ele ocorre na língua, chamamos esses diferentes fones de alofones do mesmo fonema. A gente pode ver isso no único fonema repetido na primeira palavra de exemplo que dei no vídeo, ardido. Temos um fonema que aparece 2 vezes na palavra, mas ele vai ser pronunciado diferente por muitos falantes, di e du. O fone di é usado para esse fonema quando ele ocorre antes da vogal i. Em outras situações, ele é pronunciado d. Assim, di e d são alofones de um mesmo fonema em português. Da mesma forma, a gente pode ter alofones em vogais, por exemplo. Veja a palavra tudo. Nela reconhecemos apenas 3 fonemas distintos, com 2 vezes um fonema interpretado como u. Mas esse fonema é pronunciado com fones distintos na sílaba tônica e átona em posição final, u e u, respectivamente. O mesmo fone pode ser um alofone de um fonema numa língua e um fonema distinto em outra. Por exemplo, em português os fones ra e lá são também fonemas distintos, mas em coreano são alofones do mesmo fonema. Assim, em português temos palavras como caro e calo, que contrastam entre si. Já em coreano temos nara e nalda, onde os 2 sons são considerados o mesmo fonema, com ra sendo o alofone em posição intervocálica e lá em posição final. Se pronunciássemos a primeira palavra como nala ou a segunda como narda, o sentido das palavras não seria afetado. Uma maneira de saber se 2 fones correspondem ao mesmo fonema ou não numa língua é procurar por pares mínimos, ou seja, palavras que se diferenciam por apenas um som. Se a mudança de um fone para outro faz a palavra ser identificada pelos falantes como uma palavra diferente, os 2 fones são fonemas diferentes. Em português, por exemplo, avô e avó se diferenciam apenas pela vogal final, que é um fone diferente em ambas. Mas esses 2 fones são interpretados pelos falantes de português como 2 sons distintos, então são também 2 fonemas. Em espanhol, por outro lado, uma palavra como copa, com o fechado, ou copa, com o aberto, não são interpretadas como distintas. Os fones o e o não são 2 fonemas distintos em espanhol. Outra coisa importante a considerar é que, quando 2 fones são alofones do mesmo fonema, eles ocorrem em distribuição complementar. É o caso do som de D, como em dia e doa. O fone di ocorre apenas antes de um i. Em qualquer outra posição das palavras temos o som d. Eles estão em distribuição complementar, então são alofones. Outro exemplo é a pronúncia de um R como em arte e rato. Em sotaques que possuem esses 2 fones, eles possuem distribuição complementar, com r acontecendo apenas no início das sílabas e r apenas no final. Então são alofones do mesmo fonema. Então, sempre que 2 fones ocorrem em distribuição complementar, eles são alofones do mesmo fonema? Não necessariamente. Apesar de alofones ocorrerem em distribuição complementar, nem toda distribuição complementar corresponde a alofones. Veja, por exemplo, o caso dos fones h e ng em inglês. Eles ocorrem em distribuição complementar, com h apenas no ataque das sílabas e ng apenas na coda, mas os falantes não os interpretam como o mesmo fonema, mas como fonemas distintos, logo não são alofones. Então lembre-se, fones são sons produzidos ao se falar. São estudados pela fonética e representados entre colchetes. Fonemas são abstrações mentais dos falantes de uma língua que formam unidades capazes de distinguir significado. São estudados pela fonologia e representados entre barras. Não vá mais confundir, hein? E não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações se você quer aprender cada vez mais sobre línguas e linguística, pois toda semana tem conteúdo novo aqui. Trazer todo esse material exige muita dedicação e, como o canal ainda não é monetizado, o retorno financeiro é nulo. Então, se você puder colaborar com o valor que puder, por menor que seja, eu agradeço muito.
A continuidade do canal depende disso. Você pode doar via Pix ou PayPal. Se você não tiver como doar, ao menos deixa sua curtida, compartilhe o vídeo e comenta aí embaixo para ajudar no engajamento. E me segue também lá no Instagram. Obrigado e até mais!